Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da Líder Nota 11. Hoje a gente vai falar sobre a arte da venda. Poder de persuasão é uma soft skill muito recomendada e muito requerida para líderes, vendedores, para quem precisa comandar uma equipe e fazer essa equipe render muito. Então, peço que vocês acompanhem, porque até o final desse vídeo vocês vão entender como é interessante e como faz toda a diferença o poder de vendas, o poder de persuasão, de convencimento, a arte de vender dentro do seu negócio. Meu nome é Gilson e acompanhe até o fim. Então, para começar, pessoal, deixo essa frase para você. Se a oportunidade não bater, construa uma porta. Isso é importante quando a gente quer convencer, quando a gente quer vender. Eu tenho que encontrar as melhores oportunidades. E isso, claro, vai depender da minha habilidade de entender os conhecimentos que eu vou passar para vocês a seguir. Legal? Então, o primeiro ponto e mais interessante que vocês têm que pensar é o seguinte: eu tenho que tirar da minha cabeça a crença de que persuasão é manipulação, é manipular. Não é. Persuadir é a arte de convencer por um propósito benéfico onde ambos ganham. Persuadir é isso. Manipulação é quando você prejudica a pessoa. Então, a primeira parte para você se tornar um vendedor com excelentes resultados, um bom líder persuasivo, é tirar isso da sua mente. Persuasão não é manipulação. Uma vez que eu entendi isso, é importante eu pensar no seguinte ponto: argumentos, tá? Quando eu vou persuadir alguém, eu tenho que ter argumentos. E os argumentos racionais, como pesquisa, números, percentuais e lógica, são os primeiros que vêm à nossa cabeça. Mas eu deixo uma pergunta para você. Você acha que isso é o suficiente para convencer as pessoas? Digo claramente que não, porque argumentos racionais convencem aproximadamente 10% das pessoas. Se você quer convencer, vender e argumentar, você precisa ir além disso. E para isso eu preciso entender um ponto interessante: razão e emoção. Nós, seres humanos, somos seres racionais, pensamos, agimos conforme os nossos pensamentos. Porém, para tomar decisões, a maioria das decisões são baseadas em fatores emocionais, por gostos, por sentimentos. E isso é o grande segredo de conseguir convencer, vender e argumentar. É entender quais são os sentimentos mais fortes que vão me levar a concluir aquela venda ou aquele poder de convencimento sobre aquela pessoa. E olha só que interessante. Quais são os sentimentos que mais fazem com que as pessoas tomem decisões de comprar, de vender, de agir? Primeiro, medo, culpa e ganância. Esses três sentimentos vão ser os pilares de argumentação ou de venda. Esses são muito fortes. Existem outros, mas vamos trabalhar esses três primeiros. Então, quando eu falo desses três sentimentos, eu vou dar exemplo para vocês. Imagina que você foi numa loja e você foi para comprar uma única peça de roupa e a vendedora te oferece uma outra peça. O que faria você levar essa peça a mais? Primeiro, ganância. Você ter um ganho financeiro em cima disso. Então, uma vantagem muito grande. Sei lá, leve duas, pague uma, ou ganhe 50% de desconto na segunda peça. Ganho. Seres humanos querem ter sensação de ganho. O segundo que a gente pode trabalhar é a culpa. Como que eu poderia trabalhar a culpa? Olha, se você não levar, posteriormente você vai se arrepender. Então, estou trabalhando a culpa em cima dessa pessoa. E o terceiro, o medo, por exemplo, ele poderia ser quando você diz mais ou menos assim: se você não levar agora, você vai se arrepender lá na frente e vai perder essa promoção única. Só tenho isso, essa peça é uma peça única, isso vai, se você perder, vai te trazer muitas coisas ruins, gerar medo nas pessoas. Então, o grande segredo de convencer é conseguir
interagir com essas emoções dentro da necessidade que você tem. Então, quero convencer um funcionário a trabalhar no feriado. Ganância, você vai ganhar hora extra, dinheiro. Ganância, não pegou esse cara. Culpa, ó, se você não vier trabalhar, você vai deixar seus amigos na mão. Ou medo, cara, se você não vier trabalhar, vou ter que te pôr, né, como uma possibilidade de demissão. Ganância, culpa e medo. Geralmente são os sentimentos que mais vendem. Então, entender como eles funcionam faz parte do processo para que você tenha melhores vendas. Mas só o sentimento vende, convence? Não. O ideal é que eu faça o quê? Junte esse sentimento, com gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São situações, palavras, frases que despertam reações no seu cérebro de forma automática. Ou seja, eu junto um sentimento mais um gatilho, probabilidade de venda aumenta muito, e isso é muito importante, legal? Entender esses gatilhos fazem toda a diferença no processo de venda. Quais gatilhos eu posso usar, Gilson? Aqui eu vou deixar dois para vocês. O primeiro é o gatilho da escassez. Ele está muito ligado à culpa ou medo. Então, imagina que você vai numa loja, vai comprar um produto e chega lá, você se interessou por outro produto, mas não tem dinheiro para levar agora. O vendedor vira para você e joga o gatilho. Mas eu só tenho esse, é peça única. Automaticamente vai gerar essas duas emoções em você. Medo de perder aquele produto, aquela oferta, aquela oportunidade, e culpa de chegar no outro dia e não ter mais aquele produto e realmente ter perdido. Então esses dois sentimentos andam muito juntos. Então, aqui eu tenho sentimento, medo, culpa, mais gatilho de escassez, de falta de necessidade de agora. Legal? Outro gatilho interessante para a gente trabalhar, e é um que poucos falam, e esse é mais usado ainda dentro das empresas do mundo corporativo, é o gatilho de reciprocidade. Ele está muito ligado à ganância, a ganho. Então imagina o seguinte, imagina que eu preciso que você venha trabalhar. Eu posso te falar que se você vir trabalhar no feriado, vai ser bem visto e as probabilidades da sua promoção aumentam. Eu coloquei, estou te pedindo e estou te cedendo alguma coisa e coloquei em você uma sensação de ganho. Legal? Então, aqui entra uma mão, lava a outra. Ó, você vem trabalhar no feriado e eu facilito para você sua promoção. Vou falar bem de você. Reciprocidade. Esse convence bastante e é mais usado no mundo corporativo. Então, falando aqui de maneira rápida, esses são os segredos da venda. Juntar sentimento mais gatilho. Claro, é necessário se aprofundar um pouco mais para ter melhores resultados e aprender sempre como negociar. Falando de negociação, vou fazer um pedido para vocês. Esse vídeo eu encerro por aqui, mas se vocês quiserem saber mais sobre técnicas de negociação, vou pedir que curtam, que compartilhem e que acessem o link na descrição. Muito obrigado. Meu nome é Gilson, líder nota 11, estou com vocês. Valeu!